No episódio anterior, testemunhamos a primeira tragédia familiar da humanidade, o fratricídio de Abel por seu irmão Caim. Vimos como a inveja e a ira, frutos da queda, mancharam a terra com sangue e levaram à maldição e à dispersão. A linhagem de Caim, embora criativa, mergulhou na violência, enquanto a linhagem de Sete, através de Enoque, buscou a Deus. No entanto, a maldade não se conteve. Agora, no episódio 4 da cronologia bíblica, seremos confrontados com a escalada da depravação humana a um nível global, forçando o Criador a tomar uma decisão que reescreveria a história da Terra, a história de Noé e o dilúvio, a arca da salvação. Esta narrativa é um relato de juízo e de misericórdia, de destruição e de renovação. É um testemunho da fidelidade de Deus em preservar um remanescente após o assassinato de Abel e o crescimento das duas linhagens. A humanidade se multiplicou rapidamente, mas infelizmente a maldade se espalhou ainda mais rápido. A Bíblia descreve um cenário de corrupção total, onde a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. A violência e a depravação eram a regra, não a exceção. A violência e a depravação eram a regra, não a exceção. O texto sagrado menciona um período misterioso e perturbador, onde os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando gigantes ou nefilim, homens de renome cuja presença parecia intensificar ainda mais o caos e a perversão. A terra estava irremediavelmente corrompida. O Criador, que havia olhado para sua obra e a declarado muito boa, agora olhava para a humanidade e sentia uma dor profunda, um peso no coração. A frase "arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra" expressa a profunda dor divina pela traição e pela destruição da sua criação. A decisão foi tomada. Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Em meio a essa sentença de juízo iminente, um único homem encontrou graça aos olhos do Senhor: Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava em comunhão com Deus. Sua justiça não era apenas uma ausência de maldade, mas uma vida ativa de fé e obediência, em um mundo que havia se tornado hostil à verdade. Ele era o farol de retidão em um mundo que havia se afundado na perversidade. Deus então revelou a Noé seu plano de purificação: destruir toda a carne que havia sobre a terra por meio de um dilúvio. Mas Noé e sua família seriam poupados. A ordem era clara e monumental: construir uma arca. As dimensões eram colossais: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para medidas modernas, isso representa aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Um gigante de madeira com o volume equivalente a mais de 500 vagões de trem de carga. O material seria madeira de gopher, um tipo de madeira resistente, e a estrutura deveria ser calafetada com um betume ou piche por dentro e por fora, garantindo a impermeabilidade total. A arca teria 3 andares ou cônvises e inúmeros compartimentos para abrigar a família de Noé e os milhares de animais por décadas, talvez até um século, e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalharam incansavelmente na construção. Eles eram objeto de escárnio e ridículo de toda a sociedade. Imagine a cena: um homem construindo um navio colossal em terra seca, longe de qualquer corpo d'água conhecido, alertando sobre uma chuva que nunca havia caído sobre a terra, pois o planeta era irrigado por um vapor que subia do solo. Noé
não era apenas um construtor, ele era um pregoeiro da justiça. Sua obra era sua pregação. Cada martelada, cada tábua encaixada era um testemunho silencioso da fé e um aviso do juízo que se aproximava. A arca se tornou o monumento à paciência de Deus e à teimosia da humanidade. Finalmente, a construção estava completa. O tempo da graça havia se esgotado. Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. 8 almas no total. E então o milagre da logística divina começou. Os animais vieram a Noé de 2 em 2 de cada espécie impura, macho e fêmea, e de 7 em 7, dos animais limpos e das aves, a arca, que parecia impossível de ser preenchida, tornou-se um santuário da biodiversidade, um microcosmo da vida na terra, reunido pela mão invisível do Criador. A entrada dos animais em pares ordenados deve ter sido um espetáculo de silêncio e reverência, contrastando com o barulho e a zombaria do mundo exterior. 7 dias após a entrada de Noé, a porta da arca foi fechada. Não por Noé, mas pelo próprio Deus. Este é um detalhe crucial. A salvação estava selada e o tempo de arrependimento havia terminado. A porta se fechou para o mundo, mas se abriu para a nova criação. E então um juízo começou. Não foi uma chuva comum. A Bíblia descreve um evento cataclísmico de proporções globais. As comportas dos céus se abriram e, mais dramaticamente, as fontes do grande abismo se romperam. Isso sugere que a água não veio apenas de cima, mas também de baixo de reservatórios subterrâneos em uma convulsão geológica que transformou a superfície do planeta. A água subiu incessantemente por 40 dias e 40 noites. O terror deve ter sido indescritível. O escárnio dos vizinhos de Noé se transformou em pânico e desespero. As águas prevaleceram e aumentaram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre a face das águas. As montanhas mais altas foram cobertas. Toda a vida que respirava na terra, exceto a que estava na arca, pereceu. A arca, no entanto, cumpria seu propósito. Ela era o único ponto de esperança em um oceano de destruição. Por 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra. A vida dentro da arca era uma rotina de fé e perseverança. 8 pessoas cuidando de milhares de animais, lidando com o fedor, o barulho e a monotonia. Tudo isso enquanto o mundo que conheciam havia sido apagado. Era uma prova de fé que exigia obediência diária e confiança absoluta na promessa de Deus. Finalmente, Deus se lembrou de Noé. A frase "Deus lembrou-se de Noé" é um bálsamo de esperança. Não que Deus tivesse esquecido, mas que o tempo de sua intervenção havia chegado. O vento começou a soprar sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas dos céus se fecharam. A arca, após meses à deriva, repousou sobre os montes de Ararate. Mas a saída não foi imediata, a espera continuou. Noé abriu a janela da arca, enviou um corvo que voou de um lado para o outro até que as águas secassem. Em seguida, ele enviou uma pomba. A primeira pomba voltou, pois não havia lugar para pousar. 7 dias depois, ele a enviou novamente e ela retornou com uma folha de oliveira no bico. O primeiro sinal verde de que a vida vegetal havia retornado à terra. Após mais 7 dias, ele enviou pela terceira vez e ela não voltou mais. A espera havia terminado. Após mais de 1 ano dentro da arca, Deus ordenou a Noé: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo.
O momento de pisar na terra renovada deve ter sido de profunda emoção e reverência. A primeira coisa que Noé fez ao sair não foi construir uma casa, mas construir um altar. Ele ofereceu sacrifícios de todos os animais limpos e aves limpas ao Senhor. Este ato de adoração foi o primeiro cheiro agradável na nova criação, um reconhecimento de que a vida deles era um presente de Deus. Em resposta, Deus estabeleceu uma nova aliança com Noé e com toda a criação. Ele prometeu que nunca mais toda a carne seria destruída pelas águas de um dilúvio. O sinal dessa aliança, a promessa visível de sua fidelidade, foi o arco-íris nas nuvens. O arco, a arma de guerra, foi pendurado no céu, apontando para Deus, simbolizando que ele havia deposto sua ira e estabelecido a paz. O dilúvio foi um ato de juízo, mas também um ato de recriação. A história de Noé nos ensina sobre a obediência radical, a fé perseverante e a fidelidade inabalável de Deus. Ela nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus sempre preserva um remanescente. A humanidade recebeu um novo mandato. Sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. A história recomeçava, mas agora, com a memória indelével do juízo e a promessa do arco-íris. No nosso próximo episódio, o episódio 5, a humanidade tentará mais uma vez desafiar o Criador, buscando a glória própria. Você descobrirá a história da Torre de Babel e a confusão das línguas. Não perca! Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder o próximo capítulo desta saga e deixe seu comentário sobre a lição mais importante que você tira da história de Noé. Até lá!